O sol já castigava a pele antes mesmo de o galo cantar pela terceira vez, e a senzala, mesmo antes do amanhecer, já fervia com o burburinho de corpos se movendo, despertando para mais um dia de labuta. O cheiro adocicado e enjoativo da cana-de-açúcar, fermentando no ar da manhã, misturava-se ao odor pungente de suor azedo e terra molhada que emanava daquelas paredes de barro e madeira. Meus músculos sempre doridos clamavam por mais um instante de repouso, mas o chicote invisível da rotina já me puxava para fora do catre de palha. A madeira áspera do chão sob meus pés descalços era uma lembrança constante da dureza daquele mundo. Cada passo era uma pequena batalha contra a fadiga que se aninhava nos ossos, uma fadiga que parecia ter a idade do próprio tempo. Eu era Juba, e meu nome, que um dia significou força e orgulho em terras distantes, agora era apenas um som na voz dos que me dominavam. Tinha 20 e poucos anos, mas a vida na fazenda do coronel Evaristo havia esculpido rugas de preocupação em minha testa e endurecido meu olhar. Ao meu lado, Zeca, meu irmão de alma, resmungava sobre a falta de sono, o corpo magro já se preparando para o esforço que viria. Nossos olhares se cruzavam na penumbra, um entendimento silencioso passando entre nós. Mais um dia. Mais um dia de sol a pino, de terra que não era nossa, de suor que regava a riqueza alheia. O café ralo, quase água, descia queimando pela garganta, seguido de um pedaço de farinha de mandioca seca. Era o suficiente para calar a fome por algumas horas, mas nunca para saciar a alma. O som agudo do sino, tocado pelo feitor Barnabé, ecoava pelo vale, anunciando a hora de marchar para as plantações. Barnabé, um homem grande e de rosto marcado pela crueldade, gostava de ver o medo em nossos olhos. Seu chicote de couro, que ele carregava como uma extensão do próprio braço, era uma ameaça constante, um lembrete físico de quem detinha o poder. Seus olhos pequenos e injetados de sangue varriam a fila procurando qualquer sinal de desobediência ou cansaço. Aquele olhar me congelava o sangue nas veias, sempre. Caminhávamos em fila indiana, a poeira levantando-se em nuvens sufocantes a cada passo. O cheiro da cana, antes adocicado, agora se tornava pesado e denso, prenúncio de um dia de trabalho sem trégua. O sol, que ainda mal espreitava no horizonte, prometia uma tarde infernal. Lembro-me de quando era menino e corria livre pelas matas, o vento nos cabelos, a terra sob meus pés macia e convidativa. Essa memória, um flash rápido de uma vida que parecia pertencer a outro, era um bálsamo e uma tortura ao mesmo tempo. Era a prova de que a liberdade existia, de que um dia eu a conhecera. E a certeza de que ela me havia sido roubada. Nas longas horas sob o sol causticante, o único som permitido era o balançar das facas de corte e os gemidos abafados de exaustão. Meus braços ardiam, os músculos das costas gritavam a cada golpe na cana. O suor escorria em rios, salgado, ardendo nos olhos. A textura da minha camisa de algodão grosso, antes seca, agora grudava úmida e pesada na pele, misturada à terra e ao suor. Zeca, na fileira ao lado, tossia, a voz rouca. Nossos olhares se cruzavam novamente, uma conexão silenciosa que dizia: aguente, estamos juntos. Essa era a nossa única força, a irmandade entre os oprimidos. Ao meio-dia, a pausa. Um punhado de feijão e farinha, com sorte um pedaço de carne seca.
Comíamos em silêncio, sob a sombra magra de uma árvore, os olhos fixos na paisagem, mas a mente longe dali. Eu pensava em minha mãe, nas histórias que ela contava sobre nossa terra, nas canções que ela cantava. A saudade era um nó na garganta, uma dor persistente que nunca me abandonava. Às vezes eu me pegava questionando a justiça divina. Por que nós? Por que essa vida de sofrimento sem fim? O coronel Evaristo, com sua barriga protuberante e seu olhar de águia, era a personificação da injustiça. Ele nos via como gado, ferramentas para sua riqueza e não como homens. Aquele homem era a pedra no meu caminho, o grilhão que prendia minha alma. A visão do casarão grande, branco e imponente, no topo da colina, era uma lembrança constante de nossa condição. Lá morava o coronel, sua família, seus privilégios. Lá, a vida era outra. O cheiro de café fresco, de bolo assando, de flores do jardim, chegava até nós em brisas leves, um contraste cruel com o cheiro de suor e terra que nos envolvia. Foi numa tarde particularmente abafada, após um dia de trabalho extenuante, que o chamado veio. Barnabé, com um sorriso distorcido no rosto, apontou para mim. Juba, o coronel quer vê-lo. Agora. Meu coração deu um salto no peito, um calafrio percorreu minha espinha. Chamados do coronel nunca eram bons presságios. Nunca. Caminhei em direção ao casarão, cada passo uma eternidade. O portão de ferro forjado que nunca tínhamos permissão de cruzar abriu-se rangendo. A grama aparada, os canteiros de flores coloridas, o aroma de jasmim no ar. Era um mundo diferente, um paraíso construído sobre o nosso inferno. A porta principal de madeira maciça estava entreaberta. Um criado me indicou o caminho para o escritório do coronel. O escritório era um lugar de escuridão e poder. Livros em estantes do chão ao teto, um cheiro pesado de charuto e rum. O coronel Evaristo estava sentado atrás de uma mesa imensa, seu corpo largo quase engolindo a cadeira. Seus olhos, como duas brasas, fixaram-se em mim. Ao lado dele, de pé, estava a sinhá Dona Isabela. Seus cabelos escuros presos em um coque elegante brilhavam sob a luz fraca da lamparina. Seus olhos, de um castanho profundo, carregavam uma tristeza que eu já havia notado em outras ocasiões. Ela era bela, de uma beleza frágil e distante, como uma flor que murchava sob a sombra de uma grande árvore. O silêncio era tão pesado que eu podia ouvir as batidas do meu próprio coração, martelando em meus ouvidos. O coronel pigarreou, e sua voz grave e autoritária quebrou a quietude. Juba, tenho uma tarefa para você, uma tarefa de grande importância para a família. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em mim, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Minha esposa, Dona Isabela, não consegue me dar um herdeiro. Por anos tentamos, mas o destino nos nega essa alegria. E uma fazenda como esta, Juba, precisa de um herdeiro. Um nome para continuar a linhagem. Eu não compreendia onde ele queria chegar, mas um arrepio de mau presságio percorreu meu corpo. Dona Isabela permaneceu em silêncio, o olhar baixo, as mãos apertadas à frente do corpo. Sua postura era de submissão, mas eu podia sentir a angústia irradiando dela. E então, Juba, o coronel continuou, a voz agora mais baixa, mas carregada de uma ameaça velada. Decidi que você será o instrumento para essa continuidade. Você tem mostrado ser forte, vigoro e fértil, pelo que sei de seus irmãos.
Você irá gerar o herdeiro para esta casa. Minha mente vacilou. Meus ouvidos zumbiram. Eu ouvi direito. Ele estava me pedindo para, com a Sinhá, um escravo com a esposa do coronel? Era impensável. Era uma afronta a todas as leis, a todos os códigos, a toda a decência que eu ainda acreditava existir. O sangue gelou em minhas veias. Meus olhos se arregalaram. Olhei para Dona Isabela, que levantou o olhar por um instante, seus olhos marejados de lágrimas não derramadas, um espelho do meu próprio horror. Não se atreva a pensar em recusa. O coronel cuspiu, como se lesse meus pensamentos. Se você se recusar, Juba, ou se falhar, haverá consequências. Não apenas para você, mas para todos que lhe são caros. Seu amigo Zeca, sua família na senzala. Pense nisso, pense muito bem. A ameaça era clara e era aterrorizante. Minha vida estava em suas mãos e a vida de Zeca, a vida de todos. Eu estava encurralado. Uma onda de náusea me atingiu. Aquela não era uma escolha. Era uma imposição, a mais cruel e depravada de todas. Eu era um homem, mas naqueles momentos eu era apenas um corpo, uma ferramenta nas mãos de um tirano. Se essa sensação é familiar para você, se você já se sentiu assim, completamente sem saída, dominado por uma força maior, deixe seu like para mostrar que estamos juntos nesta jornada. A noite caiu densa e escura. Eu estava trancado em um quarto pequeno e abafado no casarão, um quarto de hóspedes que nunca antes havia visto um escravo. O cheiro de lavanda e cera me parecia estranho, sufocante. Minha mente era um turbilhão de pensamentos, de medo, de repulsa, de um ódio profundo pelo coronel. A imagem de Zeca, de sua tosse, de seu olhar cansado, fixou-se em minha mente. Eu não podia arriscar a vida dele. Eu não podia. Pouco depois da meia-noite, a porta se abriu silenciosamente. Dona Isabela entrou, envolta em um roupão de seda que mal escondia a fragilidade de seu corpo. A luz da lamparina que ela carregava tremulava, projetando sombras dançantes nas paredes. Seu rosto estava pálido, os olhos inchados de tanto chorar. Ela fechou a porta atrás de si, o som suave do clique ecoando no silêncio opressor. Nenhuma palavra foi dita. Não havia necessidade. O ar estava carregado com a vergonha, a humilhação, a violação que nos unia naquele instante. Ela se aproximou, seus passos hesitantes, como se cada movimento fosse uma tortura. O cheiro de seu perfume, antes distante, agora me envolvia. Doce demais, pesado demais. Eu estava paralisado. Meu corpo, treinado para a submissão, mas minha mente, gritando em protesto. A ideia de tocar aquela mulher, a esposa do meu senhor, sob tais circunstâncias, era repulsiva. Mas a ameaça do coronel pairava sobre nós como uma nuvem negra. Dona Isabela parou a um passo de mim, a lamparina em suas mãos tremendo. Seus olhos encontraram os meus, e neles vi não apenas medo, mas também uma profunda tristeza, uma resignação dolorosa. Ela era uma vítima tanto quanto eu, presa na teia de um homem cruel e de uma sociedade que a via como propriedade. Sua mão se estendeu, trêmula, e tocou meu rosto. O toque era leve, quase imperceptível, mas eletrizante. Era o toque de uma mulher em desespero, buscando alguma conexão humana, alguma compreensão em meio à barbárie. Ela murmurou, a voz quase inaudível. Eu sinto muito, Juba. Eu sinto muito. Aquelas palavras, vindas dela, a Sinhá, que estava sendo igualmente ultrajada,
quebraram algo dentro de mim. A raiva, o nojo, a humilhação se misturaram com uma estranha compaixão. Não era uma questão de desejo, nem de amor, mas de sobrevivência, de um pacto silencioso entre duas almas forçadas a um ato impensável. Dona Isabela deixou a lamparina na pequena mesa ao lado da cama e se virou, desamarrando o roupão. A seda escorregou suavemente, revelando a pele branca e macia sob a luz bruxuleante. Seus ombros tremiam, e eu podia ver as marcas de seus dedos onde ela havia se apertado com força. O ambiente estava pesado, o ar denso com a respiração ofegante de ambos. Eu me aproximei, movido por uma força externa como um autômato. Meus olhos, antes cheios de raiva, agora registravam cada detalhe de seu corpo indefeso, o brilho das lágrimas em suas pálpebras, a forma como ela se encolhia ligeiramente. Não havia beleza naquele momento, apenas a crua realidade da imposição. Meu toque em sua pele era hesitante, frio, marcado pela violação de algo sagrado. Ela não resistiu, apenas se deixou levar. Um corpo sem vontade própria, um receptáculo para a monstruosidade que nos era imposta. A cena se desenrolou em um silêncio quase ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração pesada e pelos gemidos abafados de Dona Isabela, que não eram de prazer, mas de dor e humilhação. Cada toque, cada movimento era uma traição a mim mesmo, um ato de profanação. Senti o calor de sua pele, a maciez de seu corpo, mas minha mente estava distante, observando a mim mesmo de fora, como se não fosse eu ali. As penetrações pulsantes eram uma tortura, um lembrete constante da crueldade do coronel. Não havia paixão, apenas a imposição brutal. O suor escorria de nós dois, não de esforço prazeroso, mas de angústia e vergonha. Eu me sentia sujo, violado em minha alma, enquanto seu corpo recebia o que lhe era forçado. Quando tudo terminou, o silêncio retornou, ainda mais pesado que antes. O corpo de Dona Isabela tremia incontrolavelmente. Ela se virou cobrindo o rosto com as mãos, e eu pude ouvir os soluços abafados. O gosto metálico do desespero encheu minha boca. Eu havia sido forçado a participar de um ato que mancharia minha alma para sempre, mas que, paradoxalmente, me ligaria a ela de uma forma que eu jamais poderia prever. O laço proibido havia sido forjado na escuridão daquela noite, um segredo terrível que nos uniria em um destino incerto. Eu era um escravo, e agora eu era também o instrumento de um herdeiro forjado na dor, um herdeiro que carregaria em suas veias o sangue de um homem que não deveria ser seu pai, e a alma de uma mulher que nunca o concebera por amor. A manhã seguinte trouxe consigo um silêncio pesado, mais denso que a névoa que pairava sobre os canaviais. O quarto, que na noite anterior fora palco de uma profanação, agora parecia ainda menor, sufocante. O cheiro de lavanda e cera, antes estranho, misturava-se ao odor pungente de suor e tristeza, uma combinação que me revirava o estômago. Dona Isabela havia partido antes do sol nascer, seus passos tão silenciosos quanto sua entrada. Deixou apenas o vazio e a marca indelével de sua dor em mim. Eu me sentia sujo, maculado, como se a própria alma tivesse sido manchada por aquele ato.
Quando finalmente me liberaram, o sol já estava alto, queimando a pele. A grama aparada do jardim, que antes me parecera um oásis cruel, agora era apenas um verde indiferente sob meus pés. Caminhei de volta para a senzala, cada passo uma batalha contra a vergonha que me corroía. O chão de terra batida sob meus pés descalços parecia mais áspero do que nunca. O cheiro adocicado da cana fermentando, que antes era apenas um detalhe da paisagem, agora me parecia nauseante, um lembrete do lugar onde a minha digna havia sido esmagada. Zeca me esperava à porta da nossa morada, os olhos estreitos e cheios de uma curiosidade apreensiva. Sua expressão era um misto de alívio por me ver e de questionamento silencioso sobre onde eu estivera. Ele não disse uma palavra, apenas me observou, seu olhar perscrutador. Eu desviei o meu, incapaz de encará-lo, incapaz de compartilhar o fardo que pesava sobre mim. Como eu poderia explicar o inexplicável? Como eu poderia dizer que a minha dignidade, a minha virilidade, a minha própria essência havia sido roubada, usada como um instrumento na escuridão de um quarto estranho? O coronel queria algo importante, eu murmurei. A voz rouca, quase inaudível, uma mentira que mal conseguia proferir. Zeca assentiu lentamente, sem tirar os olhos de mim. Ele me conhecia bem demais. Ele sabia quando eu estava mentindo, quando algo estava errado. Sua mão, áspera e calejada, pousou em meu ombro. Juba, você está pálido. O que aconteceu? Senti um nó na garganta. As palavras se recusavam a sair. A ameaça do coronel, a imagem de Zeca sofrendo, as consequências para todos que eu amava, tudo isso me prendia em um silêncio aterrorizante. Eu não podia falar. Não podia sequer sussurrar a verdade. Apenas sacudi a cabeça. Uma negação muda que não convenceu Zeca. Ele apertou meu ombro novamente, e eu pude sentir a força de sua preocupação. Seja o que for, estamos juntos, irmão. Sempre. Aquelas palavras, um bálsamo em meio à minha angústia, foram também uma faca, lembrando-me do preço da minha submissão. Eu estava protegendo-o. Mas a que custo? Os dias que se seguiram foram uma tortura lenta e incessante. O chamado para o casarão não foi único. Ele se repetiu noite após noite, ou em intervalos irregulares, sempre anunciado pelo feitor Barnabé, com seu sorriso sádico e seus olhos injetados de sangue. Cada vez que a voz de Barnabé me chamava, meu coração disparava, um tambor de pânico em meu peito. A náusea voltava, e o gosto metálico do desespero enchia minha boca. A rotina de trabalho nos canaviais se tornou um refúgio estranho. O suor, a dor física, o sol causticante, tudo isso era preferível à escuridão daquelas noites no casarão. Meus músculos ardiam, as costas gritavam, mas pelo menos ali na lavoura eu sentia que era Juba, o homem forte, o trabalhador, e não o instrumento sem vontade que eu era à noite. Nas primeiras semanas, Dona Isabela e eu permanecíamos em um silêncio quase absoluto. Nossos encontros eram rituais macabros, encenações da crueldade do coronel. Ela sempre entrava no quarto com a lamparina, a luz tremulando, revelando seu rosto pálido e os olhos marejados. Seu corpo envolto em sedas ou camisolas finas era um templo violado, um sacrifício imposto. Minhas mãos tremiam cada vez que a tocava, a pele dela macia e quente sob meus dedos, mas minha mente estava fria, distante, observando de fora.
As penetrações eram sempre pulsantes, violentas em sua natureza imposta, não em sua execução física. Eram golpes à minha alma, à dela, a cada vez que nossos corpos se uniam sem consentimento. O cheiro de seu perfume, de sua pele, de seu desespero, misturava-se ao meu próprio suor e à minha vergonha. Não havia prazer, apenas uma profunda e avassaladora humilhação. Eu tentava me desligar, viajar para longe, para as memórias da minha terra, do vento nos meus cabelos, do riso livre dos meus irmãos. Mas o peso do momento me puxava de volta, o corpo dela sob o meu, o som de sua respiração ofegante, os gemidos abafados que não eram de deleite, mas de uma dor silenciosa e profunda. Com o tempo, algo começou a mudar, sutilmente, quase imperceptivelmente. Em uma dessas noites, após o ato, enquanto ela se afastava para pegar o roupão, seus ombros tremiam mais forte do que o habitual. Eu podia ouvir seus soluços abafados, e algo dentro de mim se quebrou. Não era a raiva nem o nojo, mas uma compaixão profunda, um reconhecimento de que éramos duas vítimas na mesma teia. Eu me levantei, hesitante, e pela primeira vez minha mão não buscou apenas o próprio consolo, mas estendeu-se para ela. Sinhá, eu murmurei, a voz embargada. Ela se encolheu, mas não se afastou. Meus dedos tocaram seus cabelos escuros, macios como seda. Ela levantou o olhar, e seus olhos castanhos, que antes eram espelhos de horror, agora carregavam uma tristeza tão abissal que me engoliu. Juba, ela sussurrou, e em seu tom eu ouvi não a voz da Sinhá, mas a voz de uma mulher desesperada. Naquela noite ficamos sentados em silêncio por um longo tempo, separados, mas unidos por uma dor compartilhada. Eu contei a ela sobre Zeca, sobre a ameaça do coronel. Ela, por sua vez, falou, pela primeira vez, sobre a sua própria prisão. Sua vida no casarão cercada de luxo, mas vazia de amor, de escolha. Seu casamento arranjado, a pressão para ter um herdeiro, a frieza do coronel. Ela era uma gaiola dourada, tão presa quanto eu na senzala. Ele me odeia, ela disse, a voz quase um fio referindo-se ao coronel. Ele me culpa por não poder dar-lhe um filho. E agora ele me força a esta humilhação, como um animal de procriação. Eu sou apenas um útero para ele. Suas palavras ecoaram as minhas próprias sensações. Éramos ambos ferramentas, corpos a serem usados para os propósitos de um homem cruel. A partir daquele dia, nossos encontros mudaram, embora o ato em si continuasse sendo uma imposição. Começamos a conversar em sussurros na escuridão do quarto. Ela me perguntava sobre a senzala, sobre a vida lá fora, sobre as minhas memórias da minha terra. Eu a ouvia, e em suas palavras percebia a profundidade de sua solidão. Ela falava de livros que lia, de poesias que a faziam sonhar com um mundo diferente, e eu, um escravo que mal sabia ler, me sentia cativado por sua mente, por seu espírito que, apesar de tudo, ainda buscava beleza e significado. O cheiro de jasmim do jardim, que antes era uma provocação cruel, agora se misturava ao aroma de nossos segredos. Essa conexão silenciosa, esse laço proibido, crescia na escuridão. Era uma paixão que não era de carne, mas de alma. Uma compreensão mútua, uma cumplicidade forçada, mas que se tornava real. Eu comecei a vê-la não apenas como a Sinhá, a esposa do meu senhor, mas como Isabela, uma mulher aprisionada, uma alma solitária.
Que ela me via não apenas como Juba, o escravo, mas como um homem, com sua própria dor, sua própria dignidade. Uma tarde, Zeca me chamou para o lado, longe dos ouvidos curiosos de Barnabé. Seus olhos, antes apenas curiosos, agora carregavam uma preocupação mais profunda. Juba, os outros estão falando. Barnabé está rindo. Dizem que o coronel te deu privilégios, que você está dormindo no casarão. É verdade? Sua voz estava baixa, mas a intensidade de sua pergunta era um soco no estômago. Eu olhei para o chão, incapaz de mentir diretamente para ele. Zeca, é complicado, eu não posso falar. As paredes têm ouvidos. Ele agarrou meu braço, sua voz, um sussurro urgente. Complicado? Juba, você é meu irmão. Eu te conheço. Você não é de se vender por privilégios. Mas algo mudou em você, seus olhos, seu jeito de andar. Você está carregando um peso que não é seu. Aquelas palavras, vindas de Zeca, foram um momento de clareza dolorosa. O peso que eu carregava era real e estava me esmagando. Não era apenas a humilhação, mas o segredo, a mentira, a solidão da minha situação. Eu não podia contar a ele a verdade completa, não por medo de que ele falasse, mas por medo de que ele entendesse a profundeza da minha degradação. Como ele poderia ver o homem que eu era depois do que eu me tornara? Eu estou fazendo o que tenho que fazer para te proteger, Zeca, eu disse, a voz embargada. Para proteger a todos nós. É o preço que pago. Ele me olhou, e eu vi a dor em seus olhos, a compreensão parcial, a aceitação relutante. Ele não sabia a verdade, mas sabia que eu estava sofrendo. As semanas se transformaram em meses. O corpo de Dona Isabela começou a mudar. A barriga arredondava-se lentamente, um sinal inegável da vida que crescia dentro dela. A gravidez, que deveria ser a alegria da casa, era para nós dois um lembrete constante da violência de sua origem. Mas, paradoxalmente, à medida que a vida crescia, crescia também a nossa conexão. O bebê, o herdeiro forçado, tornou-se o centro de nossos sussurros, de nossos medos e, estranhamente, de nossas esperanças. Em uma noite chuvosa, o vento uivava lá fora, sacudindo as janelas do casarão. Dona Isabela, já com a barriga proeminente, estava deitada na cama, a lamparina ao lado lançando sombras dançantes. Eu estava sentado em uma cadeira, observando-a. Ela tossiu, um pigarro seco, e depois olhou para mim. Juba, ela disse, a voz fraca, se for um menino, ele será o herdeiro do coronel, mas ele terá o seu sangue, sua força e sua alma, Juba. Ele será nosso, de alguma forma. Minhas entranhas se retorceram. Aquelas palavras me atingiram com a força de um raio. Nosso. Um filho nosso. Um filho nascido da violação, da imposição, mas que carregaria a minha essência, a minha cor, o meu destino, dentro daquele casarão branco, no topo da colina. O filho do opressor, mas com o sangue do oprimido. Um paradoxo cruel, mas também uma faísca. Naquele momento eu tive um vislumbre de clareza, um evento catalisador que mudou tudo. Não era apenas sobre minha sobrevivência, ou a de Zeca. Era sobre o futuro daquela criança. Uma criança que nasceria em um mundo de mentiras, uma criança que seria criada sob a sombra da crueldade do coronel. Eu não podia permitir que isso acontecesse. Eu não podia permitir que o meu sangue, a minha herança, fosse usada para perpetuar a tirania. O gosto metálico do sangue, que antes era desespero, agora era a ferroada da determinação. A resistência interna foi imensa. O medo era um monstro gigantesco,
de dentes afiados. Fugir? Com Isabela? Grávida? Era loucura. O coronel nos caçaria até o inferno. Barnabé, com seus cães e seu chicote, nos encontraria em qualquer buraco. Eu visualizava as consequências, a tortura, a morte, a escravidão eterna para o meu filho. A imagem de Zeca sofrendo por minha causa me assombrava. Mas a visão daquele bebê, crescendo dentro de Isabela, um ser inocente, forçado a nascer em um cativeiro dourado, era mais forte do que qualquer medo. Eu me lembrei das histórias da minha mãe, das lutas de nossos ancestrais por liberdade. Eu me lembrei de como a liberdade corria em minhas veias, como o vento em meus cabelos, a terra sob meus pés. Eu havia perdido essa liberdade, mas eu não podia permitir que meu filho a perdesse antes mesmo de respirar o primeiro ar. A conversa com Isabela na noite seguinte foi a mais difícil que já tivemos. O cheiro de chuva e terra molhada entrava pela fresta da janela. Eu segurei suas mãos, que estavam frias e trêmulas. Sinhá, eu comecei, a voz baixa, mas firme. Eu não posso permitir que nosso filho nasça aqui neste cativeiro. Não posso permitir que ele seja escravo, mesmo que seja um escravo de luxo. Os olhos dela se arregalaram. Juba, o que está dizendo? É impossível. O coronel, ele nos matará. Ele matará a você, a mim, ao bebê, e a Zeca, e a todos na senzala. O pânico em sua voz era palpável. Eu podia sentir o cheiro de seu medo. Eu sei, eu disse, apertando suas mãos. Eu sei o risco. Mas e se não fizermos nada? O que será de nós? O que será dele? Viveremos uma vida de mentiras, de medo, de humilhação. Eu não aguento mais. Eu não posso, precisamos fugir. Ela puxou as mãos, virando o rosto para a parede. Não, não, eu não posso. Eu tenho medo, Juba. Medo. Eu me aproximei, minha voz quase um sussurro em seu ouvido. E eu não tenho medo? O medo me acompanha a cada passo, a cada respiração. Mas existe algo mais forte que o medo, Isabela. É a esperança. A esperança de que ele possa viver livre. A esperança de que nós possamos ter uma vida, por mais curta que seja, onde possamos ser nós mesmos. O debate interno dela era visível em seu rosto. Eu podia ver a luta entre o medo paralisante e a pequena chama de esperança que minhas palavras haviam acendido. Ela pensou em sua vida vazia, na crueldade do coronel, na mentira que seria a vida da criança. Ela pensou em Zeca, em sua própria família de escravos, no perigo que seria para eles se ela se recusasse. A pressão era imensa. Mas para onde iríamos? Ela perguntou, a voz quase inaudível, um fio de esperança finalmente surgindo. Não temos nada, nenhum lugar. Eu tenho meus irmãos, minha gente, eu disse. Sempre há um quilombo, um lugar onde a liberdade ainda vive, e nós estaremos juntos, eu e você. E ele. Eu coloquei minha mão sobre sua barriga, sentindo a vida que crescia ali. O silêncio voltou, pesado, cheio de indecisão. Eu podia sentir o ritmo de seu coração, acelerado, lutando. Ela era uma mulher de luxo, acostumada à proteção, ainda que uma proteção vazia. A ideia de fugir, de viver na mata, era um abismo para ela. Mas o abismo de continuar ali, de ser um instrumento, de ver seu filho ser criado como o filho de outro, parecia ainda mais aterrorizante. Finalmente, ela levantou o olhar, seus olhos ainda marejados, mas com uma nova faísca, uma determinação frágil, mas presente. Eu não sei se consigo, Juba. Eu não sei se tenho a força. Mas por ele, eu tentarei. Naquele instante, a decisão foi finalizada.
Não foi uma vitória eufórica, mas uma aceitação sombria de um destino incerto. Sabíamos que o caminho seria longo, perigoso, talvez fatal, mas a chama da liberdade havia sido acesa, um farol na escuridão. O laço proibido entre nós, forjado na dor e na humilhação, agora se transformava em um pacto de esperança e resistência. Não seríamos mais vítimas passivas. Seríamos rebeldes, foragidos, pais de uma criança que nasceria livre, ou morreríamos tentando. E o cheiro de cana, de suor, de terra, agora carregava o aroma sutil de uma revolução silenciosa, de uma fuga que desafiaria as convenções e o próprio tempo. Era um plano insano, suicida, mas era o único caminho para a redenção, para a dignidade, para a promessa de um futuro que até então parecia impossível. A decisão de fugir, forjada na escuridão e no medo, reverberava em meu peito como um tambor de guerra, um misto de terror paralisante e uma euforia perigosa. A barriga de Dona Isabela arredondava-se lentamente, e cada dia que se passava era um lembrete urgente do risco iminente, da vida que crescia e do prazo que se encurtava. O cheiro de cana fermentando no ar, antes um símbolo de labuta, agora parecia ter o aroma de uma contagem regressiva. O primeiro passo, o mais difícil, era falar com Zeca. Ele era meu irmão de alma, o único em quem eu confiava plenamente, e sua vida seria colocada em perigo por minha causa. Numa tarde de sol a pino, quando o calor fazia a terra tremer e o barulho das facas de corte abafava qualquer sussurro, eu o puxei para um canto isolado no meio da lavoura. O suor escorria em rios por nossos rostos, mas o frio do medo me atingia o estômago. Zeca, eu comecei, a voz rouca, quase inaudível, preciso que me escute e não diga uma palavra até o fim. Ele me olhou, os olhos estreitos e cheios de uma apreensão que eu conhecia bem. Contei a ele em sussurros rápidos e quebrados a verdade sobre meus chamados noturnos, sobre a imposição do coronel, sobre Dona Isabela e o bebê que ela carregava. Contei sobre a decisão de fugir, de buscar a liberdade para aquela criança, para nós. O rosto de Zeca se contorceu em uma mistura de choque, raiva e incredulidade. Ele cerrou os punhos, os músculos do braço tensos. Juba, você com a Sinhá. E o coronel... Aquele demônio! Ele vai nos matar, a todos nós! Seu sussurro era um grito contido, carregado de uma fúria que eu nunca vira nele. Ele chutou um torrão de terra, a poeira subindo em uma pequena nuvem sufocante. Eu sei o risco, Zeca, eu disse, segurando seu braço. Mas não posso deixar que ele nasça aqui. Não posso deixar que ele seja propriedade de ninguém. Ele terá meu sangue, Zeca, minha carne. E eu não posso permitir que ele respire o ar deste cativeiro. Ele me encarou e eu vi a luta em seus olhos. O medo pelas consequências, a raiva pela injustiça e, no fundo, a lealdade inabalável que nos unia. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo com força. E como vamos fazer isso? Você e a Sinhá, no meio do mato? Ela nunca aguentaria. Ela é feita de açúcar. Ela aguenta, Zeca, eu rebati, com uma certeza que me surpreendeu. Ela tem uma força que você não vê. Por ele, por nosso filho. A palavra nosso saiu com uma naturalidade que me fez estremecer. Zeca notou, e um olhar de compreensão passou por seus olhos. Ele não sabia a profundidade do laço que se formara entre mim e Isabela, mas ele entendia a necessidade de proteger. Ele balançou a cabeça,
a resignação pesando em seus ombros. Tudo bem, irmão. Estamos juntos. O que você precisa? Naquele momento, Zeca, meu amigo, meu irmão, se tornou meu cúmplice, meu estrategista, meu mentor silencioso. Sua subtrama se aprofundava, ligando-o inextricavelmente ao meu destino e ao de Isabela. Ele era o elo com a senzala, os olhos e ouvidos que eu precisaria. Começamos a traçar o plano, em sussurros furtivos, nas raras horas de descanso. Isabela, com seu conhecimento íntimo do casarão, das rotinas do coronel e dos capatazes. Ela sabia onde os guardas se posicionavam, os horários das rondas, as portas que rangiam menos. Eu, com meu conhecimento da mata dos rios, dos caminhos menos vigiados, dos esconderijos que meus ancestrais haviam usado, precisávamos de comida, água, algumas mudas de roupa mais rústicas para Isabela e, talvez o mais importante, uma faca de corte de cana para proteção e para abrir caminho. Zeca se encarregou de reunir esses itens um a um, com uma descrição que me enchia de orgulho e pavor. Cada pedaço de farinha extra, cada cabaça de água, cada retalho de pano escondido, era um risco de morte. Nossos encontros noturnos no casarão, antes marcados pela imposição e pela humilhação, agora se transformavam em reuniões de estratégia, em pactos de esperança. A tensão sexual ainda presente, mas agora ligada à gravidez e ao propósito comum, dava lugar a uma intimidade mais profunda, de almas. Eu tocava a barriga de Isabela, sentindo o pequeno movimento da vida lá dentro. E essa vida era a nossa motivação. O cheiro de lavanda no quarto, antes sufocante, agora parecia o aroma de um futuro incerto, mas nosso. A vigilância de Barnabé, o feitor, aumentou. Ele era como um cão de caça farejando o medo. Meus privilégios se tornaram uma faca de dois gumes. Ele me observava com seus olhos pequenos e injetados de sangue, um sorriso sádico brincando em seus lábios rachados. Parece que Juba está gostando da vida fácil. Ele rosnava para os outros escravos, sempre alto o suficiente para que eu ouvisse. Cuidado para não se acostumar, negro. Sua sorte pode mudar a qualquer momento. O cheiro de seu suor azedo e do couro de seu chicote me nauseava. A saúde de Isabela era uma preocupação constante. A gravidez a tornava mais frágil, os enjoos eram frequentes, o cansaço a dominava. Ela sentia medo, e eu podia sentir o cheiro dele, denso e metálico, emanando dela. Eu a apoiava, mas também precisava ser prático. Ela chorava em algumas noites, o desespero de uma mulher acostumada ao luxo, agora diante da perspectiva de uma fuga incerta. Eu não sei se consigo, Juba. Ela sussurrava, as mãos trêmulas. O mato, o frio, a fome. Eu não sou forte como você. Você é forte, Isabela, eu dizia, segurando suas mãos. Mais forte do que você pensa. Por nosso filho, nós vamos conseguir. Houve falsas vitórias e quase descobertas que nos fizeram gelar o sangue. Zeca escondeu um pacote de farinha extra sob o catre de um velho, e Barnabé, em uma de suas revistas aleatórias e cruéis, quase o encontrou. O velho, um homem de 80 anos, tossiu alto, desviando a atenção do feitor por um instante, o que deu tempo a Zeca de empurrar o pacote mais para o fundo. O coronel, em uma tarde, decidiu inspecionar os arredores do casarão, passando a poucos metros do arbusto onde Isabela havia escondido um par de sapatos mais resistentes.
Meu coração batia tão forte que eu achei que ele ouviria. A tensão era constante, uma corda esticada prestes a arrebentar. Zeca se tornou um verdadeiro mentor. Ele havia crescido na senzala, ouvido as histórias dos mais velhos sobre fugas e quilombos. Ele sabia dos perigos, dos rios traiçoeiros, das matas densas. "O rio é seu amigo, Juba", ele me disse uma vez, os olhos fixos no horizonte. "Ele esconde seus rastros, mas também pode te afogar." Ele era o pragmatismo que eu precisava. A noite escura da alma chegou com a fúria de uma tempestade. Era uma tarde abafada e pesada, o céu cinzento prometendo chuva, mas o ar permanecia parado, sufocante. Eu estava na lavoura, os braços doridos, quando vi Barnabé arrastar Zeca para o pátio da senzala. Meu coração deu um salto, um presságio terrível. Ele havia sido pego. Barnabé tinha nas mãos um pequeno saco de couro, com algumas frutas secas e um pedaço de carne que Zeca havia roubado para a fuga. "Achou que eu não ia perceber, seu negro ingrato?" Barnabé rosnou, o rosto contorcido de ódio. O chicote de couro que ele carregava como uma extensão do próprio braço sibilou no ar. A primeira chibatada rasgou a pele de Zeca, um som úmido e asqueroso. Ele gritou, um som de dor pura que me dilacerou a alma. O sangue jorrou, manchando o chão de terra. Eu estava paralisado. Meus músculos gritavam para que eu corresse, para que eu o defendesse. Mas o medo, a ameaça de Barnabé, a certeza de que eu seria o próximo, me prendiam no lugar. Cada golpe do chicote era uma facada em meu próprio corpo, em minha própria alma. Zeca tossia, o corpo magro se contorcendo, mas seus olhos encontraram os meus por um instante, e neles, apesar da dor excruciante, havia um pedido silencioso para que eu não agisse, para que eu me salvasse. O gosto metálico do desespero encheu minha boca. Eu falhei. Eu havia colocado Zeca em perigo, e agora ele estava pagando o preço. A visão do sangue dele, quente e vivo, jorrando na terra, quebrou qualquer hesitação restante. Minha mente gritou em protesto. Que tipo de homem eu era, que assistia a seu irmão ser torturado? Eu me sentia o mais vil dos seres, um covarde. Era o ponto mais baixo, a noite escura da alma de Juba. Eu me questionei se era justo colocar mais pessoas em risco, se a minha busca pela liberdade valia a dor de Zeca. Mas então, em meio àquele horror, uma imagem clara se formou em minha mente. O bebê, crescendo dentro de Isabela, um ser inocente, forçado a nascer em um cativeiro dourado. E as palavras de Isabela, "por ele eu tentarei", ecoaram em minha cabeça. O sangue de Zeca, que antes me paralisava de culpa, agora me impulsionava com uma urgência brutal. Não havia mais tempo para dúvidas. Eu preciso agir agora. A dor de Zeca seria a semente da nossa liberdade. Naquela mesma noite, a chuva caiu torrencialmente, um dilúvio que lavava a terra e abafava os sons. Era o sinal que esperávamos. O vento uivava, sacudindo as árvores, e o cheiro de terra molhada e folhas podres enchia o ar. Isabela estava pálida, os olhos arregalados de medo, mas uma nova determinação brilhava neles. Ela havia visto Zeca ser chicoteado. Aquela imagem terrível havia solidificado sua própria decisão. Ela estava fraca, a barriga proeminente, mas seus passos eram firmes. "É agora, Juba", ela sussurrou, a voz quase inaudível sobre o barulho da chuva. Nós nos movemos furtivamente pelo casarão, cada rangido de tábua, cada sombra na parede, era um inimigo.
O cheiro de jasmim do jardim, antes um luxo, agora parecia um presságio de perigo. Passamos pela cozinha, onde o cheiro de comida estragada e fumaça de lenha parecia mais intenso. As escadas de madeira escura gemiam sob nossos pés, mas o barulho da tempestade as abafava. Ao chegar ao jardim, a chuva nos castigou, molhando nossas roupas e nossos cabelos. Isabela tropeçou em um canteiro de flores e eu a segurei com firmeza. Cuidado, Sinhá, eu sussurrei. Mantenha o foco. O maior obstáculo era a guarda da entrada lateral, onde Barnabé costumava deixar um capataz. Mas Zeca havia nos prometido uma distração. Enquanto nos aproximávamos, ouvimos um grito e um latido de cachorro vindo da direção dos estábulos. Peguei um! Um ladrão de galinhas! A voz de um capataz ecoou, acompanhada de sons de luta e mais latidos. Zeca havia cumprido sua parte. Ele havia criado uma diversão, arriscando sua vida novamente para nos dar a chance. Meu coração se apertou de gratidão e culpa. Corremos, atravessando os portões laterais que Zeca havia deixado entreabertos. O metal rangia, um som agudo no silêncio que se seguia à distração. A escuridão da mata nos engoliu. O cheiro de terra úmida, de folhas podres, o som dos animais noturnos, tudo era novo e assustador para Isabela. A cada passo, ela ofegava, a barriga pesando, os pés descalços lutando contra a lama e as raízes. Eu a guiava, abrindo caminho com a faca de corte, meus olhos acostumados à penumbra. O som distante dos latidos dos cães do coronel, agora mais próximos, e os gritos de Barnabé ecoaram na noite. Eles fugiram! Atrás deles! O pânico nos atingiu com força. Corremos, tropeçamos, caímos, mas nos levantamos. Isabela soltou um gemido de dor, mas não reclamou. A adrenalina pulsava em minhas veias. Encontramos um pequeno riacho e eu a ajudei a entrar na água fria para despistar os cães. O frio da água me fez tremer, mas também me deu um novo fôlego. Exaustos, encharcados, enlameados, chegamos a uma clareira, um pequeno abrigo natural sob uma rocha. Isabela estava ofegante, os olhos fechados, o corpo tremendo. Juba, não aguento mais, ela sussurrou, e então um grito agudo de dor rasgou a noite. O bebê, ele está vindo! Meu sangue gelou. Não era o momento, não ali no meio da mata escura, com os cães do coronel ainda à nossa procura. Mas a vida não esperava. As contrações a atingiam com força, e ela se contorcia, agarrando minhas mãos com uma força surpreendente. Eu estava sozinho, um escravo, prestes a ser pai em um cenário de horror e esperança. O cheiro de seu suor, de sangue, do líquido que escorria, era visceral, primitivo. Eu a ajudei a se deitar, a voz guiando-a, lembrando-me das parteiras da senzala. Horas se passaram, uma eternidade de dor e esforço. Eu segurava a mão de Isabela, limpava seu rosto, sussurrava palavras de encorajamento. O som dos latidos dos cães parecia se afastar, ou talvez eu estivesse tão focado que não os ouvia mais. A natureza daquele momento, o nascimento de uma vida em meio à fuga, era a prova mais profunda de nossa rebelião. E então, com um último grito de Isabela, um choro agudo e forte ecoou na clareira. Um choro de bebê, nosso filho. Eu o peguei em meus braços, um pequeno ser molhado, ensanguentado, mas vivo.
O cheiro de recém-nascido, de vida nova, misturava-se ao cheiro de terra, de chuva, de suor. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, quentes e salgadas. Isabela, exausta, mas com um sorriso fraco nos lábios, estendeu a mão para tocar a criança. Nosso filho, Juba, ela sussurrou, livre. Exaustos, mas vitoriosos em nosso ato de rebelião, nós nos abraçamos, a criança entre nós. O laço proibido, forjado na dor e na humilhação, agora se transformava em um laço de amor e família, forjado na luta. O tempo continuaria, mas agora nós éramos os donos do nosso próprio destino. O cheiro de cana, de suor, de terra, agora carregava o aroma sutil de uma revolução silenciosa, de uma fuga que desafiaria as convenções e o próprio tempo. Era um plano insano, suicida, mas era o único caminho para a Redenual, para a dignidade, para a promessa de um futuro que até então parecia impossível. Estávamos livres, e nosso filho era o símbolo dessa liberdade conquistada a um preço inimaginável. O sol, que começava a despontar no horizonte, pintava o céu com tons de esperança, e eu sabia que dali em diante cada passo seria em direção a um futuro que finalmente nos pertencia. Eu era Juba, um escravo que se tornou pai, e um homem que lutou por sua família e por sua liberdade. O choro agudo do nosso filho recém-nascido rasgou a escuridão da clareira, um som tão puro e potente que silenciou a chuva e os latidos distantes dos cães. Eu o segurava em meus braços, um pequeno ser molhado de sangue e vida, com a pele escura como a minha, mas os traços delicados de Isabela. O cheiro de recém-nascido, de terra molhada e de suor, misturava-se no ar, uma fragrância primitiva e sagrada. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, lavando a sujeira e a exaustão. Era a primeira vez que chorava de alegria em muitos anos, talvez pela primeira vez em toda a minha vida. Isabela, exausta, com um sorriso fraco nos lábios, estendeu a mão trêmula para tocar a pequena face. Nosso filho, Juba, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Livre. Naquele instante, o laço proibido, forjado na dor e na humilhação, transformou-se em um laço de amor e família, forjado na luta e na mais pura esperança. As horas seguintes foram de uma vigília exaustiva. Enrolei o bebê em um pedaço de pano que Isabela havia guardado, e ele se aninhou contra o calor de seu corpo. Ela estava fraca, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz, uma força de mãe que eu nunca imaginaria em uma sinhá. Eu mantinha a faca de corte de cana em minhas mãos, os ouvidos atentos a qualquer som que não fosse o da floresta. O cheiro de perigo ainda pairava no ar, misturado ao cheiro adocicado do sangue e ao frescor da chuva. O sol, que começava a despontar no horizonte, pintava o céu com tons de laranja e roxo, um prenúncio de um novo dia, de uma nova vida. Caminhar com um recém-nascido e uma mulher exausta era um desafio que testava os limites da nossa resistência. A floresta, que antes era um refúgio, agora se mostrava implacável. Cada passo era uma batalha contra a lama, as raízes traiçoeiras e o cansaço que nos corroía os ossos. O bebê chorava de fome e frio, e Isabela, com sua barriga ainda dolorida, o amamentava, o corpo frágil encolhido contra as intempéries. O cheiro do leite materno, doce e vital, era um milagre no meio daquela selvageria. Eu abria caminho com a faca, meus músculos ardendo, mas o pensamento no meu filho, no meu pequeno leão, me dava forças. Sim, Leão seria seu nome, um lembrete de sua origem, de sua força.
e da minha herança. Isabela, a princípio, definhava. A vida na mata era brutalmente diferente de seu casarão. Suas mãos macias se feriam nas cascas das árvores, seus pés descalços sangravam nas pedras. O gosto da água da chuva, as frutas silvestres amargas, o frio que penetrava os ossos, tudo era um tormento. Mas a cada vez que Leão chorava, uma força descomunal surgia dentro dela. Ela o protegia com seu corpo, com sua alma. Eu a via transformar-se, assim a frágil dando lugar a uma leoa. Nossas conversas eram poucas, sussurros de encorajamento, de promessas de um futuro. À noite, sob o manto de estrelas que nunca havíamos visto tão brilhantes, eu a abraçava, e a intimidade que antes era imposição, agora era um refúgio, um ato de ternura e de amor nascido da adversidade. O toque de sua pele, antes carregado de vergonha, agora era um bálsamo, uma confirmação silenciosa de que éramos um. Após 3 longas semanas de caminhada, fome e perigo, quando a esperança começava a esmaecer, o cheiro de fumaça de lenha, de milho cozinhando, de vida humana. Meus olhos se arregalaram. Isabela, sinto o cheiro. Estamos perto, um quilombo, eu sei que sim. A voz embargada, a emoção me sufocando. Ela ergueu a cabeça, os olhos inchados, mas com uma nova luz. Seguimos o cheiro e então a visão. Entre as árvores densas, um clareira. Casas de barro e palha, crianças correndo, mulheres moendo milho. O som de risadas, de cantos. O quilombo da Serra Escondida. Nos aproximamos com cautela. Leão aninhado no colo de Isabela. Fomos recebidos por olhares desconfiados, mas não hostis. Um ancião de cabelos brancos, com um olhar que parecia ter visto séculos de sofrimento e esperança, veio ao nosso encontro. Seu nome era Mestre Cambinde. Quem são vocês, viajantes, e de onde vêm? Sua voz era grave, mas acolhedora. Eu contei nossa história, ou parte dela. A fuga, a perseguição, o nascimento de Leão. Omiti os detalhes mais íntimos da imposição do coronel. Mas mestre Cambinde, com a sabedoria dos anos, pareceu entender as entrelinhas. O choque maior foi ao ver Isabela, uma mulher branca, com um escravo fugitivo e um bebê. Mas o mestre apenas acenou com a cabeça. Aqui todos são livres, e todos são bem-vindos, se seus corações forem puros. Naquele dia, renascemos. Juba, o escravo, tornou-se Juba, o homem livre. Isabela, a sinhá, tornou-se Isabela, a mulher livre, a mãe. Leão, o herdeiro forçado, era agora Leão, o filho da liberdade. O cheiro da terra livre, do ar puro, do alimento compartilhado, era a essência da nossa nova realidade. A vida no quilombo era dura, mas era nossa. Eu me juntei aos caçadores, meus braços fortes e meu conhecimento da mata se tornando valiosos. A cada presa que trazia, sentia a dignidade se restaurar em meu peito. Eu era um provedor, um protetor, não uma ferramenta. Isabela, para a surpresa de todos, adaptou-se com uma resiliência que me enchia de orgulho. Ela aprendeu a plantar, a colher, a cozinhar os alimentos da floresta. Suas mãos, antes delicadas, agora eram calejadas, mas seus olhos brilhavam com uma luz que nunca vi no casarão. E sua mente, antes presa em livros, encontrou um novo propósito.
Ela se tornou a contadora de histórias e a professora das crianças do Quilombo, ensinando-as a ler e a escrever com carvão em folhas secas, compartilhando o conhecimento que antes era privilégio. As crianças a adoravam, e o som de suas risadas era a melodia mais doce que já ouvi. Leão crescia forte, um menino alegre, com meus cabelos crespos e os olhos expressivos de Isabela. Ele corria livre pela mata, ria sem medo, e seus primeiros passos foram em terra livre. Ele era a prova viva de que a esperança podia florescer mesmo nas circunstâncias mais sombrias. O amor entre mim e Isabela floresceu na liberdade. As noites no Quilombo, sob o céu estrelado, eram cheias de uma paixão que a coerção nunca poderia ter forjado. Nossos corpos, antes unidos pela imposição, agora se uniam pelo desejo, pela ternura, por uma conexão profunda de almas que haviam encontrado a redenção. O toque de suas mãos em minha pele, o calor de seu corpo contra o meu, era a celebração da nossa liberdade, do nosso amor que desafiava todas as convenções. O cheiro de terra, de suor, de jasmim selvagem, agora era o aroma da nossa paixão consentida, do nosso tabu transformado em amor. Um ano se passou e então, em uma tarde chuvosa, quando o cheiro de terra molhada e folhas podres enchia o ar, uma figura surgiu na trilha. Magro, machucado, com roupas rasgadas, mas com um brilho familiar nos olhos. Zeca. Juba, Juba, meu irmão. Ele gritou, a voz rouca, e correu em minha direção. Eu o abracei com força, lágrimas escorrendo por nossos rostos. Ele havia escapado, aproveitando a confusão da nossa fuga. Barnabé o havia chicoteado ainda mais, mas Zeca, com a ajuda de alguns velhos que o protegeram, havia conseguido fugir semanas depois, vagando pela mata até ouvir falar de um quilombo na serra. O coronel... Ele enlouqueceu de raiva, Zeca contou. A voz baixa enquanto comia a comida que lhe oferecemos. Perdeu a mulher, perdeu o herdeiro, ficou um demônio. Dizem que a fazenda está em ruínas. Os outros escravos, muitos fugiram depois de vocês. Barnabé foi despedido, humilhado, e virou um bêbado na vila. Aquele homem, Juba, se tornou a sombra de si mesmo. A crueldade dele o consumiu. A notícia trouxe uma paz estranha. Não era vingança, mas justiça. A injustiça havia se voltado contra si mesma. Zeca se juntou a nós no Quilombo, tornando-se uma figura querida, um tio para Leão. Ele viu a vida que construímos, a liberdade que conquistamos, e seus olhos brilhavam com o orgulho de ter feito parte de tudo aquilo. Minha alma, antes atormentada pela culpa e pela humilhação, finalmente encontrou a paz. Eu era um homem livre, um pai, um marido. Meu amor por Isabela não era mais um segredo vergonhoso, mas uma chama que ardia forte e clara. Aquele laço proibido havia se transformado na base de uma família, de uma comunidade, de uma nova história. Leão, nosso filho, corria livre pelo Quilombo, o riso leve como o vento, a pele escura brilhando sob o sol. Ele era a nossa promessa, a nossa redenção. O cheiro de cana, de suor, de terra, agora carregava o aroma sutil de uma revolução silenciosa, de uma fuga que desafiou as convenções e o próprio tempo. Era um plano insano, suicida, mas era o único caminho para a dignidade, para a promessa de um futuro que até então parecia impossível. Estávamos livres, e nosso filho era o símbolo dessa liberdade conquistada a um preço inimaginável. O sol que começava a despontar no horizonte
pintava o céu com tons de esperança, e eu sabia que, dali em diante, cada passo seria em direção a um futuro que finalmente nos pertencia. Eu era Juba, um escravo que se tornou pai, e um homem que lutou por sua família e por sua liberdade. A vida é um rio que corre, e mesmo as mais fortes correntezas não podem deter a busca por aquilo que nos faz verdadeiramente humanos, a liberdade de amar e de sonhar. Esta história de Juba e Isabela é um lembrete poderoso de que a esperança pode surgir da escuridão mais profunda e que a dignidade humana sempre encontrará um caminho para florescer, mesmo sob as maiores opressões. A mudança deles é a prova de que é possível. Inscreva-se para mais histórias de transformação e comente abaixo qual é o primeiro passo que você vai dar hoje.